Olá, muito bom dia. Está começando pela TV Tarobá, o programa Tarobá Entrevista deste sábado. Nós tivemos esta semana um evento aqui em Londrina e também em outros pontos do Paraná e do Brasil em comemoração ao Dia do Coração. Eu diria comemoração porque se nós não cuidarmos da nossa saúde, sobretudo do coração, evidentemente que não fazemos nada. E é por isso que nós convidamos para participar do programa o cardiologista Antônio Nechá Júnior. Doutor Antônio, muito bom dia, um prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui, é um grande prazer. As doenças do coração estão liderando aí o ranking daquelas que provocam mortes no Brasil e no mundo? Infelizmente nós tratamos com números muito grandes, né? Para você ter uma ideia, na estatística da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no ano 2015, morreram aproximadamente 350 mil pessoas de problemas cardíacos, né? Então, sendo que dessas 350 mil no ano, mais ou menos 30 mil tiveram morte súbita elétrica, morte súbita cardiológica. Esse é o tipo da morte que a pessoa não teve chance de ser atendida, foi num ponto de ônibus, ou foram acordar, estava morto, né? Por parada cardíaca mesmo. Então, esse é um indivíduo que não tem chance, né? É um tiro na testa isso aí. Então, são 30 mil pessoas aproximadamente que tem esse tipo de evento, né? Sim. Mas de morte cardiológica, 350 mil por ano. É uma coisa que se você tem o país envolvido num conflito armado, não é mesmo? 350 mil pessoas no ano. Sim, é muita gente. É uma guerra do Vietnã, né? Quer dizer, mata mais que o trânsito. Mata Mais que as doenças. Mais que outras especialidades, mais. E eu acho que está muito ligado isso à questão social mesmo, a questão a humanidade. Nós estamos num ritmo muito acelerado, né? Nós estamos aí, num estresse muito alto, né? A comunicação hoje é instantânea, né? Todos os dias a gente é contaminado por informações muitas vezes desnecessárias para a nossa vida do dia a dia. De repente você abre o seu celular, descarregam 10 informações negativas, né? De morte, de assalto, aquilo parece que não, mas entra em você. E aí te libera adrenalina, você começa a pode desenvolver arritmias, pode desenvolver pânico, e isso tem uma repercussão no coração, né? Eu acho que tem muito a ver com esse fato do estresse da sociedade moderna, né? E o erro alimentar, que a gente já sabe, né? O sedentarismo, né? Hábitos de fumar, essa coisa. Bom, isso aí até que, né, hoje já diminuiu muito, mas a gente tem que bater em cima disso. Uma coisa acaba provocando a outra, quer dizer, essa loucura do dia a dia, estresse, correria, come mal, dorme mal. Sem dúvida. E por aí vai. É o que nós estamos conversando aqui, sobre a comida, o alimento industrializado, né, que a gente consome, a obrigação de se comer rápido. Sim. Então você compra muita coisa pré-fabricada, né? E isso você não sabe como é que vem da indústria, né? Conservantes, excesso de sódio, excesso de gordura, e você vai ingerindo isso no decorrer dos anos. Então você vai ficando prejudicado com isso. E o teu sistema cardiovascular sente isso, né? Você pode desenvolver uma hipertensão, e com consequências, um derrame, um infarto e etc. Bom, o senhor falou em 350 mil mortes ano. Para as pessoas mais, para o cidadão comum, quando você fala em morte, ele pensou no infarto primeiro, né? Tá. Mas não é só isso, né? Não é só isso. E a morte súbita também necessariamente não está associada ao infarto, ou está? Não, pode estar e não também, tá? A morte súbita, ela pode ocorrer num infarto fulminante, né? Ou uma parada cardíaca por um distúrbio elétrico, né? Simplesmente elétrico, né? Um defeito da eletricidade, uma arritmia dentro do coração que pode provocar uma parada cardíaca, né? Que também ocorre no infarto, mas também ocorre no hipertenso, que tem o seu músculo cardíaco aumentado pela hipertensão durante anos e anos, né? Pode acontecer no diabético, que tem o seu coração já com problemas de denervação que o diabetes pode causar, não é mesmo?
E todas as patologias cardiológicas podem levar à morte súbita elétrica, né? Que é essa morte súbita imediata, né? Sim. E fora as outras que o indivíduo é internado, vai para a UTI, depois morre na UTI, né? Esse está dentro dos 350 mil. Mas aquele número de 35 mil é indivíduos que infelizmente não tem chance. E tem incidência de idade, por exemplo, na morte súbita? Olha, pessoas mais de idade, sim, ou não? Geralmente acima da sexta década, tá? Principalmente indivíduos que já têm uma patologia, né? Já tem alguma coisa de base, uma hipertensão, ou ele é diabético, ou ele é fumante, né? Esses indivíduos, esses grupos são de alto risco. Entendo. Né? E o indivíduo é sedentário, não se cuida, aí que tá. Então a gente tem que prevenir isso, porque se você não previne, o primeiro sintoma pode ser a morte, entendeu? Então a única coisa que funciona exatamente na prevenção é você se cuidar, é você fazer uma prospecção da sua vida, não é mesmo? De como eu estou vivendo, né? Como que eu estou bom para fazer um exercício ou iniciar um esporte, iniciar uma queima de calorias, né? Diminuição de peso, parar o cigarro, diminuir o álcool, essas medidas que a gente já sabe, que a gente fala toda hora e que todo mundo sabe, mas é sempre bom repetir aqui, já que nós estamos num veículo, né, de comunicação. Isso é importante. E uma outra coisa que assusta quando a gente fala nisso é o fato de muitas dessas doenças aí serem silenciosas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Você sente que você está hipertenso? Você sente que você está prestes a ter um mal súbito? O que dá? Dá uma pontada no peito? Dá uma dor no braço? Quais são os sintomas aí desses problemas? Pois é, olha, Fernando, é o seguinte, a hipertensão, a gente considera uma doença multifatorial, tá certo? Tem vários fatores que podem predispor a hipertensão ou estabelecer a hipertensão no indivíduo. Fatores hereditários, tudo mais, que entram com muita força nisso aí. Hábitos, né, alimentares, hábitos ruins, né, cigarro, etc. E é uma doença silenciosa. Tá? É uma doença que tem essa característica, que ela pode ser silenciosa. Tá? Muitas pessoas são hipertensas e não sabem que são. E nunca detectaram a sua pressão e não sabem que são hipertensos, porque o organismo se adapta à hipertensão. Com o decorrer dos anos, você vai se adaptando à sua hipertensão. E você não sabe que é hipertenso e, de repente, o primeiro sintoma pode ser a morte. O indivíduo pode ter uma parada cardíaca, que nós falamos agora, pode ter um derrame, tá certo? E uma série de complicações decorrentes dessa hipertensão. Sim. E ela é silenciosa, é uma cascavel no seu travesseiro, dormindo com você. Um dia ela te pega. Então, por isso que tem que se detectar a pressão, tem que se fazer avaliações periódicas com o cardiologista. Né, qual é a periodicidade ideal? Olha, no mínimo 2 vezes por ano, tá? No mínimo? No mínimo. Olha aí, você que não faz nenhuma por décadas. Tem que fazer 2 vezes por ano. No principalmente mínimo, acima dos 40 depois anos. Depois dos 40, 2 vezes por ano. E indivíduos que têm predisposição familiar, hereditariedade para isso, né? O pai foi hipertenso, a mãe é diabética, etc. Esses indivíduos têm que começar antes a olhar essa questão da saúde dele, ligada à hereditariedade, porque a gente já nasce carimbado, né? A genética, ela te deixa um rastro que, se você não cuidar, você tem que vigiar isso. Certo. Não necessariamente se seu pai é hipertenso, você será hipertenso, mas você pode desenvolver hipertensão com mais facilidade que o indivíduo que não tem na família. Isso, se detectada essa hipertensão, é tratamento para isso? É medicamento? Depende do nível, ou há um outro tratamento que não seja com medicamento? Aí que tá, Fernando. Depende do nível, tá? Existe tratamento sem medicação para os moderados leves, né? Que aí entra mudança de hábito de vida, não é mesmo? Alimentação com menos sódio, exercícios físicos, tá? Desde que bem aplicados, com condicionamento regular, tá? Por profissionais, tá certo? Então, isso pode evitar que você venha a usar remédios, medicação. Né? Mas isso tem que ser monitorado por um cardiologista para ele saber o momento em que fala, não adiantou, você tem uma predisposição forte, nós vamos ter que medicar. Aí entra-se com medicação, são vários, os medicamentos hoje são muito modernos, com poucos efeitos colaterais, né? Então não há problema, dá para se controlar muito bem a hipertensão. Qual que é a ação do medicamento no organismo? O que ele faz
para controlar? Você tem uma questão talvez um pouco mais técnica, mas acho que é interessante. São vários modos de ação. Tá? Os medicamentos atuam em locais, tá? Em setores do organismo. Alguns são vasodilatadores, outros a gente chama de um grupo grande de beta-bloqueadores, né? Outros diminuem os hormônios circulantes, né? A renina, a angiotensina e fazem uma composição para diminuir a carga adrenérgica nos vasos. Então são vários tipos de sais que cada um age de uma forma. Então cabe ao médico, ao cardiologista, estudar o caso e falar, ó, para esse paciente é melhor eu dar um beta-bloqueador. Para esse é melhor eu dar um vasodilatador, né? E aí é o médico que vai determinar de acordo com o perfil da hipertensão, o perfil genético, o perfil do paciente, idade, essa coisa toda, né? Para você também não incorrer num erro de provocar uma hipotensão. Existem pacientes que apresentam hipertensão com pouca idade? Adolescente, jovem, tem isso? Tem. Criança? Claro. Pode ocorrer. Criança hipertensa tem? Pode acontecer. Por conta de sobrepeso ou não? Também. Por conta de sobrepeso, maus hábitos alimentares, principalmente sobrepeso, tá? Predisposição familiar, né? Mas a maioria, na infância, estão ligados a problemas renais, pode estar ligado a outros fatores, né? De outras comorbidades endócrinas, endocrinológicas, renais, etc. Tá? Mas pode acontecer, sem dúvida. Nos Estados Unidos hoje nós temos uma epidemia de obesidade infantil, não é mesmo? Que é um problema de saúde pública lá. Então o governo bate muito em programas de prevenção em cima de adolescentes e jovens por causa da obesidade mórbida que está atacando esse tipo de população lá. Né? Excesso de comida industrializada, doce, carboidratos em excesso. Então esses meninos com 12, 13 anos começam a desenvolver obesidade mórbida e com isso vem a hipertensão. É mesmo? Mesmo que ele não tenha uma predisposição genética, ele entra num grupo de risco, entendeu, Fernando? Esse que é o problema. Perfeito. Então pode ocorrer sim em pessoas jovens, sem dúvida. Né? Cuidado também com as crianças, até porque o senhor falou no começo da entrevista, esse mundo acelerado que hoje até as crianças estão nisso, né? Pois é, sem dúvida, estão nisso e a publicidade massiva em cima do adolescente, da criança, em termos de alimentação, né? Você pega um programa infantil ou um canal infantil hoje, você vê que nos intervalos é só propaganda de biscoitos, produtos industrializados, é coisa incrível. E aí aquilo tem que estar esperto, pai. Cara, tem que estar esperto, porque aquilo é subliminar, aquilo vai entrando, não é mesmo? A hora que você sai com a criança num supermercado, pai, eu quero isso, quero aquilo. Vai só pegando. Né? Vai só pegando, e no fim você também fica, será que eu vou restringir? Tem questão psicológica, é complicado. É complicado, mas tem que ir conscientizando, né? Exato. E tem um outro detalhe, né, doutor? Hoje a gente vê aí pais que deixam os filhos na escola 7h30 da manhã e vai buscar 6h30 da tarde. Ele almoça lá, tem contraturno, depois vai para o inglês, tem alguns que estudam à noite até. Pois é, tem. Opa. Será que é interessante submeter a criança a uma carga? É um estresse muito grande, né? Eu acho também que nós estamos num caminho esquisito, sabe? Existe um nível de estresse no adolescente, no jovem hoje, por excesso de função, excesso de compromisso, né? Precisa fazer judô, precisa fazer balé, precisa fazer, não é mesmo, pintura, aula de inglês, vai fazer francês também, e começa aquele negócio que gera um nível de ansiedade tão grande na criança, na família, não é mesmo? É uma cobrança em cima da outra. Sim. A criança não relaxa, não tem um momento de introspecção, de ficar quietinho, mexendo no seu brinquedo. Não, agora é balé, agora vamos, corre, que Sim. Nós temos que ir aula de inglês, e não sei o que mais. Então, isso aí realmente, eu acho que também, lógico, não há culpa nisso, mas é uma questão que a gente fica um pouco ansioso em preparar o filho para a vida, né? Sim. E então os pais, nesse jogo da vida maluco que a gente está, né, né, os espaços são muito divididos, muito disputados, né? A concorrência é muito grande. Você quer preparar o seu filho para um mundo Exato. De uma concorrência violenta. Então tem que saber inglês, tem que saber não sei o quê, entendeu como é que é? Tem que mexer bem no computador, né, tal, porque eu preciso prepará-lo para a vida, porque amanhã eu não estou mais aqui, ele precisa ter um espaço. Então isso tudo é uma questão, é complicado. É muito complicado. Mas eu acho que coluna do meio sempre é bom. A gente tem que fazer o equilíbrio. Fazer o equilíbrio, né? Perfeito. Doutor Antônio, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar
um pouco, vamos falar dos vilões aí também, né? Tá. Em termos não só de alimentos, você já falou um pouco sobre isso. Tá. E tem uns mitos ainda que, né, orbitam aí esse mundo dos problemas do coração. Daqui a pouco com o Dr. Antônio Nechá Júnior aqui no Tarobá Entrevista. Um instante só, nós já voltamos.